A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que estou novamente aqui com vocês. Ficamos, um período aí aproximadamente de um mês sem compartilhar com vocês a palavra através desse canal, por motivos de enfermidade, mas graças a Deus, hoje o Senhor está nos dando novamente a oportunidade de compartilhar a sua palavra com você, para que a sua vida seja transformada, não por causa da minha palavra, não, mas por causa da palavra dele, a palavra do Senhor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E eu quero compartilhar com você hoje a palavra do Senhor. Nós vamos concluir o nosso estudo do livro de Hebreus. Não estão todas as mensagens de todos os capítulos de Hebreus aqui no YouTube, mas os que não estão no YouTube estão no blog. Então você pode ir até o blog e no blog você vai encontrar todos os capítulos de Hebreus, assim como quase praticamente a metade de toda a palavra do Senhor ministradas ali. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês uma situação que eu estou vivendo, para que você possa orar e possa nos ajudar. Faz 2 dias que eu fui diagnosticada com câncer. E louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo dizia: se vivemos, pertencemos ao Senhor. Se morremos, pertencemos também ao Senhor. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E eu louvo ao Senhor, porque se isso está acontecendo, é porque Ele o permitiu. E se Ele o permitiu, eu louvo o nome dEle. Ele pode me curar completamente. Ou pode não curar, e eu continuarei louvando. Eu tenho uma cirurgia para fazer, tem que ser rápido, porque o processo de diagnóstico demorou um pouco. Eu comecei a fazer os exames em dezembro, fiz exames de imagem, e nas imagens, as imagens pareciam que o que se apresentava era benigno. E com isso as coisas demoraram um pouco, para conseguir marcar um médico, marcar o outro, até que um fizesse o pedido da biópsia. E eu fiz a biópsia e só consegui, um mês depois, consegui passar na médica, e a médica então constatou que eu estava com câncer e que eu preciso fazer essa cirurgia. E eu louvo a Deus, porque tudo está nas mãos do Senhor. Nada foge ao controle dele. Nada, absolutamente nada. Não tem nada nas nossas mãos. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada foge do seu controle. Nada. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que ele o saiba. Então, um Deus que sabe quando cai um fio de cabelo da minha cabeça, da sua cabeça, não saberia que eu estava com essa necessidade e que precisava, humanamente falando, ser rápido o diagnóstico, e não foi tão rápido. Eu só tenho que louvar, porque a minha vida está nas mãos dele. Eu quero dizer para você, foi criado um grupo de oração pela minha vida. A irmã Marileia Freitas, lá de São José dos Campos, criou um grupo de oração. Você pode acessar aí no seu celular
E você vai encontrar esse grupo e eu convido você, faça parte, entre nesse grupo e interceda pela minha vida, interceda pela cirurgia que eu vou fazer, interceda por todo o processo pelo qual vou ter que passar. Eu moro numa cidade e todo o processo, a cirurgia e todo o tratamento será feito a uma cidade que fica mais ou menos a 100 e poucos quilômetros de onde eu moro. Então eu vou precisar de uma certa dinâmica para poder viabilizar essas questões todas, acompanhantes e todas essas coisas, mas o Senhor proverá tudo isso, tudo o Senhor proverá, porque Ele é fiel, Ele é o meu Deus. Eu quero dizer para você, estou com câncer sim, mas a minha alma, o meu espírito, a minha vida está em paz. Eu estou em paz com Deus e em paz comigo mesmo, porque eu sei que nada, absolutamente nada, repito, acontece sem que o Senhor o permita. Quero pedir para você, então, se você puder fazer parte desse grupo de oração ou outro grupo de oração, ou não quiser entrar no grupo, mas torne-se um intercessor, por favor. E também precisamos, porque nós somos missionários de tempo integral e não temos ganho algum, a não ser ofertas. Ofertas essas que têm diminuído muito ultimamente. Não me pergunte por quê. Poderíamos aqui levantar algumas possibilidades, mas não vou fazer. E eu quero dizer para você, se você puder, orar por mim e ofertar na minha vida para me ajudar nesse tratamento, porque eu não tenho condições financeiras para fazê-lo. Vou fazer pelo SUS todo o tratamento, mas todo o deslocamento, todo o trâmite, todas as medicações, tudo isso o SUS não tem, ele não dá. Então, por exemplo, eu fiz há 3 dias atrás, era para eu estar tomando uma medicação já há 3 dias. Eu não tive dinheiro, eu não tinha dinheiro para comprar, não comprei. Vou começar a tomar amanhã uma das medicações, glória a Deus, porque uma irmã amada do Senhor já fez uma oferta que dará para comprar um dos medicamentos. Tem vários medicamentos, não é um só. Alguns medicamentos me foram passados, mas o Senhor vai prover, e eu creio que Ele proverá através da sua vida, porque o Senhor vai tocar o seu coração, para você ser um intercessor, ser uma intercessora e ser um mantenedor e uma mantenedora nesse momento de dor e de dificuldade pelo qual estamos passando. Mas deixando isso de lado e indo para realmente o que interessa, que é a palavra de Deus, eu quero compartilhar com você hoje o capítulo 12 de Hebreus. Algumas verdades que estão aqui para as nossas vidas. E a palavra de Deus, queridos, é que nos lava. A palavra de Deus é que nos santifica. A palavra de Deus é que realmente faz com que nós permaneçamos na presença do Senhor. Sem a palavra de Deus, nós não temos direção. Lembra quando o povo saiu do Egito, quando estavam cativos, depois de 400 anos de cativeiro no Egito, quando chegaram no deserto, quando atravessaram, saíram, se libertaram dos egípcios, atravessaram o Mar Vermelho e chegando no Sinai, a primeira coisa que o Senhor fez foi chamar Moisés ao monte para dar a ele orientações para o povo, porque ali havia não uma nação, não havia uma nação ali, não havia um povo, havia um aglomerado de pessoas muito grande. Os estudiosos dizem que em torno de praticamente uns 2 milhões de pessoas, sem lei, sem direção, porque a lei que eles conheciam era a lei de escravo, e lei de escravo é chibata. Mas o Senhor
não queria agora que eles continuassem sendo um povo sem lei, sem orientação, sem direção. Então o Senhor deu a eles as primeiras orientações. E essas orientações foram vindo, e nós temos coisas anteriores. Moisés vai escrever ali no deserto, usou lá o Pentateuco, todo o Pentateuco dando instruções sobre como as coisas tinham começado, porque até então tudo era passado, não tinha nada escrito, não tinha escrita. Imagina se escravo vai saber escrever. Não, mas Deus separou Moisés do meio dos escravos, ele o tirou e o levou para o palácio, para ser criado como filho da filha do faraó, e ali pudesse aprender as línguas, pudesse aprender a escrever, pudesse aprender uma série de coisas, uma série de aprendizado que seria necessário para iniciar a formação de um povo. Deus preparou Moisés, usou o palácio do faraó, que oprimia o seu povo, porque o povo dele era os hebreus, ele era um hebreu, mas foi criado como um egípcio, e como egípcio teve toda a instrução que um príncipe egípcio tinha naquela época, ou seja, a melhor instrução. E para nós, queridos, a melhor instrução não é a que nos oferecem os colégios, as faculdades, mas sim a que nos é oferecida pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim no livro de Hebreus. Eu vou ler uma parte, uma perícope, que é o nome técnico, mas é um pequeno trecho do capítulo. Vou comentar com você, depois vou ler outro e comentar, para que a gente não faça uma leitura extensa e esqueça do texto particularmente, mas para que nós possamos ficar no texto. Se você puder, pegue a sua Bíblia aí agora e abra comigo em Hebreus capítulo 12 e acompanhe a leitura, para que também a sua mente seja cheia da palavra de Deus e da sua mente essa palavra possa descer para o coração. Diz assim a palavra de Deus: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resistis até ao sangue, lutando contra o pecado. Então esse é o primeiro trecho que eu quero compartilhar com você. Queridos, esse texto vai nos falar sobre uma corrida que nos está proposta. Que corrida é essa? É a corrida rumo à vida eterna, rumo ao Senhor, rumo ao encontro com o Senhor. A corrida rumo aos céus, rumo à eternidade junto ao Pai. E o texto então começa dizendo, ele começa nos fazendo um alerta. E esse alerta diz assim, olha, portanto,
visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Há uma nuvem de testemunhas que contém, que comporta pessoas boas e pessoas más, que tem anjos no meio dessas testemunhas, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra ao provar e ver de que o Senhor é bom, Salmo 34. Mas há também demônios que estão ao nosso derredor, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor, mas ao derredor de nós estão os demônios, está Satanás e seus demônios. A palavra de Deus nos diz que Satanás, ele está acorrentado. Aí você me pergunta, poxa, pastora, mas se ele está acorrentado, como que ele está ao nosso derredor? O Senhor permitiu. O Senhor ainda permite que ele faça isso, que ele rodeie a terra e que perambule por ela, observando-nos e tentando-nos. Tentando fazer com que nós desistamos da corrida que o Senhor nos propôs. E para isso ele usa todas as armas, inclusive pessoas muito próximas de nós, pessoas que nós amamos, pessoas que nos amam verdadeiramente, às vezes falam coisas para nós que elas nem percebem que esse falar, na verdade, ao invés de estimular, está desestimulando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Mas aí o texto vai dizer assim, que este grande número de testemunhas, eles causam um grande peso sobre nós. Por isso o texto diz, deixemos de lado todo o peso, porque isso traz um peso sobre nós, porque fala sobre as nossas vidas, o apontar de dedos contra nós, porque as pessoas, a igreja, particularmente ao longo de toda a sua história, a igreja, desde que se tornou oficial, desde que deixou de ser a igreja perseguida e passou a perseguir, esta igreja tem trazido um grande peso sobre a vida das pessoas, sobre os crentes, sobre os servos do Senhor. Porque essa igreja, já elegeu, ela tem eleita meia dúzia de erros, meia dúzia de faltas que nós cometemos, e tem esses erros e essas faltas como capitais, mas esquece das outras. Aponta um dedo para uma pessoa que está fazendo uma coisa que talvez não seja tão danoso, tão problemático, que não atinge as pessoas, às vezes atinge somente a sua própria vida, e não tem intenção nenhuma, e não quer atingir a sua própria vida, mas por causa ainda não está plenamente santificada, não ter alcançado a perfeição em Cristo Jesus, ainda comete esses erros. E aí os dedos são apontados. Mas existem outras coisas que a Bíblia vai nos dizer. Nós temos algumas listas na palavra do Senhor de pecados que nós não devemos cometer, né, que
o Senhor não se agrada, mas Jesus nos disse que toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, que era o texto que havia nos seus dias, só havia o Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não existia, não tinha sido escrito, porque estava começando, o Novo Testamento começa com a entrada dele neste mundo, com o anúncio, começa com o anúncio da sua vinda pelo anjo Gabriel, uma visita a Maria, sua mãe. Aí começa o Novo Testamento, e isso vai ser escrito depois da sua morte, não antes. Então, até então, só tinha a Torá, só tinha o Antigo Testamento. Então, ele diz, nos seus dias, ele disse o seguinte, olha, toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, se resume em duas coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Fazendo isso, você estará cumprindo toda a lei e os profetas. Mas isso era impossível de ser feito. Por isso, ele veio para nos livrar deste peso que a lei trazia e nos livrou, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados e nós, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Mas a igreja do Senhor Jesus e aqueles que se dizem cristãos, e às vezes se dizem cristãos, por que eu estou dizendo se dizem cristãos? Porque se dizem, mas na verdade não são. Eles apontam muito o dedo. Isso traz muito peso sobre a vida dos cristãos. Isso tem trazido um peso sobre a vida da igreja. Mas o texto diz assim, deixemos de lado todo o peso. Vamos jogar fora isso. Há uma grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados de pessoas físicas e espirituais, mas nós temos Deus como nosso Senhor. E Ele está conosco e Ele nos ajuda. E a sua ajuda nos fortalece para livrarmos de todo esse peso, jogar fora todo o peso. Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados de quê? De peso, que está carregando um peso nas costas, um peso que você não aguenta mais, está até encurvado. Venha a mim e eu vos aliviarei. Mas nós também devemos deixar, e aí o texto vai dizer, entrar nisso. Deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Devemos deixar também o pecado. Pecado, queridos. Jesus levou sobre ele todo o pecado. Todo o pecado Jesus levou sobre si naquele madeiro. E nós fomos libertos do pecado. Nós somos libertos do peso da lei. Nós somos libertos de tudo que nos oprimia. Essa é uma obra, é a obra da cruz de Cristo. Cristo levou sobre ele todo o escrito de dívida, nos diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, todo o escrito de dívida que era contra nós. Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Ele cravou na cruz do Calvário. Sabe, todo o seu pecado, todos os seus erros, tudo que você já cometeu,
tudo que você ainda talvez esteja cometendo ou ainda virá a cometer de erros, de pecados na sua vida, Jesus já pagou. O seu pecado já foi pago. Por isso, deixe de lado todo o peso. Afaste-se do pecado. Afaste-se do pecado que de perto nos rodeia. Ele nos rodeia de perto. E corra com paciência a corrida que está proposta diante de você. O texto diz, diante de nós. Nós devemos correr. Você já assistiu corridas na TV? Já viu corridas? Normalmente, aqui no Brasil, nós temos a São Silvestre, a corrida mais famosa. Você já viu que os corredores que normalmente ganham a corrida, que chega nos primeiros lugares, não são os que saem correndo com volúpia no início da corrida? Não, eles saem num passo mais moderado. E eles vão administrando a corrida, na medida que ela vai se avançando, eles aumentam o passo, às vezes diminuem o passo, e vão administrando, correndo, vai fazendo tudo com muita paciência, com muito jeito, sabendo que eles têm um alvo. O alvo é chegar em primeiro lugar. O alvo é ganhar a corrida. Esse texto foi escrito tendo, provavelmente, com quase toda certeza, as corridas que eram feitas, os jogos que eram feitos naquele momento na Grécia. Na Grécia havia essa corrida. E os corredores levavam o louro da vitória. Por isso, até hoje nas Olimpíadas, a gente não vê, assiste às Olimpíadas, você vê aquela coroa que os atletas recebem, os ganhadores recebem, com folhas de louro, vem daí, lá da Grécia. Vem desse período. Aqui, anterior a esse período já havia. Então, o escritor de Hebreus pegou esse exemplo para nos falar, olhem para as corridas, olhem para os corredores. E não saiam desesperados. Aceitei Jesus hoje, então hoje eu tenho que parar com tudo, eu tenho que ser santo, eu não posso fazer mais nada, tudo tem que ser diferente, tudo vai mudar. Hoje, a partir de agora, sou uma nova pessoa. É verdade, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tudo se faz novo. Mas há hábitos na nossa vida que precisam ser deixados para trás. E esses hábitos nós não deixamos para trás da noite para o dia. É uma corrida. Do momento que nós aceitamos Jesus até o momento de encontrarmos com Ele na glória. Há um percurso a ser transposto. E esse percurso, o texto vai nos dizer que devemos fazer com paciência. Com paciência. Sem atropelos. Para não pularmos fase. Quando nós saímos correndo desesperadamente, nós podemos pular fases muito importantes na nossa vida. Por isso, Jesus usou o método do discipulado com os discípulos, andando com eles, comendo, dormindo, ensinando, o tempo todo. Jesus sabia que tinha pouco tempo aqui. E como ele tinha pouco tempo, ele traçou uma estratégia infalível de ensino e aprendizagem, que é discipular. E ele instruiu aqueles dois.
E ele instruiu. Na medida que ele instruía falando, ministrando para eles, ele os instruía andando com eles e fazendo com que eles vissem as obras que ele fazia, para que depois eles pudessem fazer da mesma forma. Então, o discipulado não é só estudo, o discipulado também é observação, é caminhar junto com o discipulado. Foi isso que Jesus ensinou. E foi isso que ele nos mandou fazer. Essa foi a tarefa que ele nos mandou dizer. Quando ele estava voltando, no último momento com os discípulos, ele diz, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Então isso, queridos, não se faz assim, como nós temos visto, às vezes por aí, discipulado de 3 meses, preparação de líderes de 9 meses. 9 meses o líder já está preparado para cuidar de uma comunidade inteira. Não está. Ele deu 1, 2 passos, mas ele continua precisando de acompanhamento. Jesus andou 3 anos ininterruptos. De dia e de noite, ele estava com os discípulos. Ele dormia com eles, ele comia com eles, ele andava com eles, ele falava com eles, ele expulsava demônios na frente deles, ele curava leprosos na frente deles, ou seja, foi um aprendizado intensivo, porque ele tinha pouco tempo. E ele não fez nada de maneira atropelada. É só ler o Evangelho, os Evangelhos, e nós vamos ver como que Jesus fez, e nós devemos fazer da mesma forma. Por isso não saia correndo por aí, tentando ganhar o mundo em um dia, porque você não vai conseguir. Você vai andar, correr 2, 3 quilômetros e vai cansar e vai parar. Mas para você não parar, primeiro você deve fazer essa corrida com paciência. E em segundo lugar, o texto vai dizer que você deve fazer isso olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus nos instruiu, ele nos ensinou como fazer. Então, como que nós vamos fazer agora? Nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós somos salvos pela fé. É pela fé, é a fé que nos salva. Não é a lei mais que nos salva, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Por isso ela enfermou-se e ela foi substituída por uma nova lei, a lei de Cristo Jesus, a lei da liberdade. Porque para a liberdade foi que Cristo nos conquistou. Então você quer vencer essa corrida que você começou, ou que você está começando hoje, aceitando Jesus como Senhor e Salvador agora, aí onde você está. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aceite-o agora. Ore e diga assim: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E a partir de hoje eu não quero mais andar sozinho. Eu quero andar contigo. Aceita a minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o teu sangue, para que eu fique mais alvo do que a neve. Para que todos os meus pecados, que era como a escarlate, se tornem alvos como a neve.
Ou seja, para que não haja mais mancha nenhuma na minha vida. Quando Josué, tem um texto, você vai ler lá no livro de Josué, que substituiu Moisés na condução do povo, na entrada da terra prometida. Quando ele vai se apresentar diante de Deus, tem um texto muito lindo sobre isso. E aí ele chega, ele está com as roupas sujas. E com as roupas sujas ele não podia apresentar-se diante do Senhor. Então o anjo do Senhor traz-lhe roupas limpas, roupas brancas, alvejadas, como nenhum lavadeiro nesse mundo poderia torná-las tão brancas como estavam. Ou seja, aqui o branco não é sinal de racismo, não tem nenhum ismo nisso. É uma questão de santidade, brancura, não de cor, mas de estado de espírito. Viu, meu irmão? Não tem racismo, não. As pessoas hoje na palavra, no linguajar que nós estamos passando, pelo qual nós estamos falando, no momento que nós estamos passando da história, né, o politicamente correto, se eu falo que uma pessoa tem que ser branca como a neve, está sendo racista. Não, eu não estou falando de cor, eu estou falando de estado de espírito. Eu estou falando de um modo de vida que o Senhor nos dá através da sua palavra. E tudo isso é pela fé. Nós aceitamos a Jesus pela fé. E somos salvos pela graça, ou seja, pelo favor imerecido que Ele nos oferece. Por isso nós devemos manter os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E aí o texto vai dizer que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta eternamente, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra de Deus. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele, na verdade, ele já nasce sob o peso da perseguição da espada de Herodes. Ele nasce e Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que pudesse matar a ele. Mas o Senhor, então, o instrui, e ele sai, vai lá para o Egito, até que Herodes morre, e o Senhor manda ele voltar. E ele fica na casa dos pais até os 30 anos, e depois sai para cumprir todo o ritual daquele momento. Era necessário que isso acontecesse. Aí começa o seu ministério. O ministério de Jesus não foi um ministério de gala, de honrarias. Não, antes pelo contrário, foi de perseguição, foi de luta. E quem perseguia Jesus não eram aqueles que não andavam com Deus e que diziam não querer Deus, não ter Deus, não quero Deus, não quero nada com Deus. Os principais perseguidores de Jesus foram aqueles que se diziam representantes de Deus na terra. O Sinédrio, o sumo sacerdote, que deveria conduzir o povo à presença do Senhor e, portanto, deveria ter reconhecido no Senhor que ele servia. Ele deveria ter reconhecido na pessoa de Jesus o Senhor que ele dizia servir, mas ele antes não
reconheceu, ele se escandalizou e o entregou para ser crucificado, para ser açoitado, para ser zombado. Jesus morreu a pior morte que alguém já podia morrer naquele momento. Era a maior desonra, era morrer numa cruz. O Antigo Testamento vai dizer que maldito é aquele que sobe no madeiro. E naquele momento, você sabe por que Paulo provavelmente, ou com quase toda certeza, não foi crucificado como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, morto de cabeça para baixo numa cruz? Porque Paulo tinha cidadania romana. Nenhum romano era crucificado porque era humilhação demais. Isso era para a plebe, isso era para os escravos, isso era para os povos conquistados e não para o romano. Então ele terá caído, aí morreu de uma morte mais leve, humanamente falando, na verdade, mais rápida, né? Porque teve o seu pescoço decapitado. Entre morrer numa cruz, você demora mais tempo para morrer. Se você for crucificado, você demora mais tempo para morrer. Naqueles dias, as pessoas às vezes demoravam 3, 4, 5 dias. Elas podiam ficar na cruz, ali, antes de morrer. Tanto que era feito, quando aí os soldados iam ficando muito cansados, os caras não morriam, eles quebravam as pernas dos crucificados, porque aí eles tinham embolia pulmonar e morriam rapidamente. Por isso que quando Jesus estava na cruz do Calvário, o centurião que estava ali junto, Jesus já morreu. A morte de Jesus foi uma morte mais rápida, porque o tamanho do peso do sofrimento que estava sobre ele, nenhum outro crucificado enfrentou, porque ele levou sobre ele peso de pecado de todos nós, de toda a humanidade, desde o início, desde Adão e Eva, até a última pessoa que vai viver nessa terra. O pecado, ele levou o pecado de todos sobre ele. Então você imagina o peso que ele carregou. O peso que ele não quer que você carregue. O peso que ele diz, olha, joga fora esse peso que está sobre os seus ombros. E olhe para mim. Você vai passar por dificuldades? Vai. Você poderá passar por dificuldades. Eu estou passando por uma neste momento. Já passei por outras. Sofri 6 acidentes automobilísticos. O último eu quase morri, não morri, porque o Senhor foi comigo. O Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Porque senão teria morrido. Fiquei em coma. Durante 3 dias, meu marido ficou procurando por mim e não sabia onde eu estava. Por causa de todo o processo errado que a polícia rodoviária fez. E também a seguradora. Eu fui dado como desapareci. Num percurso de 25 quilômetros, simplesmente eu evaporei. Até me encontrar lá no HC, em coma. Então, meus irmãos, nós passamos por dificuldades. Jesus passou. E aí o texto vai dizer, mas por causa da alegria que lhe estava proposta, por causa da glória que lhe estava proposta pelo Senhor. Isso você vai ver lá em Filipenses capítulo 2, que diz assim, que ele, Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem, e como homem a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, e indo até a morte de cruz, pelo que também Deus
o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho deve se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas para conquistar essa posição de estar assentado à destra de Deus e ter um nome cujo todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que ele é o Filho de Deus, ele suportou tamanha desonra, tamanha humilhação e toda sorte de dificuldades ele passou, toda sorte de afronta ele sofreu. Mas ele não deixou que isso fosse um peso sobre os seus ombros. Em nenhum momento nós vemos no Evangelho, os Evangelhos falando sobre isso. O único momento que o Senhor fala sobre esse peso é quando ele está na cruz do Calvário. E ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o peso do pecado, as trevas, todo o inferno estava ali sobre ele. Por isso, naquele momento, a Bíblia vai nos dizer que houve trevas sobre toda a terra. Porque os demônios, as trevas tomaram conta. E as trevas acharam que estavam vencendo. Mas quando eles festejavam, quando o inferno estava em festa, porque Jesus tinha morrido, e havia uma promessa de que ele iria ressuscitar, e até então não tinha ressuscitado. Sabe o que aconteceu? Diz-nos a palavra do Senhor, que Jesus morreu, e enquanto estava morto, ele foi à mansão dos mortos, ele foi ao inferno, ele adentrou as portas do inferno, ele abriu as portas do inferno, e todos aqueles que estavam ali dentro e quiseram saíram e herdaram a vida eterna. E mais, ele arrancou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Satanás está ao nosso derredor e ele nos afronta, ele faz toda sorte de coisas contra nós. É verdade? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por quê? Porque Satanás faz tudo isso, mas ele está acorrentado lá no inferno. Só que a corrente é longa, a corrente é grande, dá para ele perambular por esse mundo. Nós vemos lá no livro de Jó. Lê o livro de Jó depois, que você vai ver. Mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está conosco. Por isso ele diz que nós devemos correr a corrida que nos está proposta, com paciência, deixando todo o peso, não nos deixando nos enredar por nada, não deixando que o peso da zombaria, das gozações, das palavras ditas contra nós, que nada disso nos afete, que nós mantenhamos os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que diante da alegria que estava proposta, não olhou para toda a zombaria, toda a gozação, tudo que teve que enfrentar para conquistar. Jesus também tinha uma corrida diante dele. E ele correu. E ele venceu. E sabe por que ele venceu? E hoje ele está conosco, para que nós também possamos vencer. E aí o texto vai dizer assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis. Considerai, pois, aquele, Jesus é aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos, canse antes da hora, canse antes de terminar a corrida, pare no meio, desiste a 2 metros do final.
Como diz o ditado popular, a pessoa nadou e morreu na praia. Não, você não vai morrer na praia, porque você vai manter os seus olhos fixos naquele que é o autor e consumador da sua fé, e ele vai te fortalecer, ele não vai te deixar ficar exausto, porque você, na sua caminhada, você vai caminhar, e a cada passo que você der, você vai jogando fora todo o peso que estiver sobre você, que vier sobre você, toda afronta, todas as coisas, todas as contradições que vierem contra você, você vai jogando fora. Por causa da grande alegria que lhe está proposta, que é a vida eterna, junto com o Senhor. Então não deixe que a exaustão te vença. E desencorajados em vossas mentes. Queridos, nós não podemos deixar que a exaustão nos vença na corrida que estamos fazendo rumo à mansão celestial. E também não podemos deixar que as nossas mentes se enfraqueçam e virem presa fácil para aquele que está ao nosso derredor, Satanás e seus demônios. Por isso, nós precisamos manter a nossa mente cheia da palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos fortalece. A palavra do Senhor que nos santifica. A palavra do Senhor é que nos sara. A palavra do Senhor é que nos restaura. A palavra do Senhor é que nos fortalece. É a palavra do Senhor. Tudo que é bom, tudo que é agradável, em tudo que há louvor, nisto penseis, diz a palavra do Senhor. O que é bom? A palavra de Deus. O que nos traz força? A palavra de Deus. Onde que há louvor? Em Deus e na sua palavra. Sabe quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus. Nele há louvor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Ele seja exaltado hoje e eternamente pelos séculos dos séculos, porque Ele conquistou essa corrida. Ele venceu uma corrida que lhe foi proposta, com paciência e com coragem, olhando sempre para o Senhor. Nós vamos ver nos evangelhos, você leia. Se você não leu os evangelhos ainda, leia. E você sempre vai encontrar Jesus em momentos específicos, retirados dos discípulos, um pouco distante dos discípulos, os discípulos reunidos num lugar, ele retirava-se um pouco deles e ia orar, ia ter comunhão com o Pai. E hoje nós precisamos fazer isso. Ler a palavra de Deus, orar ao Senhor, para que nós sejamos fortalecidos no nosso ser interior. Porque fortalecidos no nosso ser interior e tendo a nossa mente cheia da palavra do Senhor, nós não seremos vencidos pela exaustão. E nós não desistiremos da corrida que nos foi proposta por Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Por isso mantenha os teus olhos fixos naquele que é o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Não desista, meu irmão. Mantenha-se firme. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Glorificado seja Deus. Em tudo dai graças. O apóstolo Paulo vai dizer, em tudo dai graças. Eu aprendi a viver com muito e a mente aprendi a viver com pouco.
Mas em tudo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Você percebe que tudo é em Cristo Jesus, que toda vitória é em Cristo Jesus, que todo louvor é em Cristo Jesus, que tudo o que nós fazemos de bom, nós só fazemos por causa de Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que inventou esse negócio de fé. Foi Ele que colocou, é Ele que coloca a fé dentro do nosso coração, porque nem para crer nós temos forças. Ele coloca a fé em nós para que nós possamos crer nele e na sua palavra e sermos salvos e possamos iniciar a corrida rumo à mansão celestial, rumo aos céus, rumo ao seu encontro. Pense assim, eu estou passando por dificuldades nesse momento. Estou passando por lutas. Mas eu olho, eu fecho os meus olhos e eu vejo a linha de chegada. E na linha de chegada tem alguém me esperando. E esse alguém que está me esperando está vestido de branco e está resplandecente. Ele é resplandecente como o sol do meio-dia. Apocalipse nos diz isso, João viu isso. João diz, olha, os seus cabelos são brancos como a lã, o seu rosto, ele brilha como o fulgor do sol do meio-dia, os seus pés são como bronze polido, da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Hebreus vai nos falar sobre essa espada de 2 gumes que discerne alma e medula, que separa alma e medula e discerne os pensamentos do coração. Leia Apocalipse lá, leia Apocalipse capítulo 1 e 2, você vai ver como João, que tinha convivido com Jesus como homem, e agora vendo todo o seu esplendor, o que ele fala, como ele fica estupefato diante de tanta glória. É para aí, feche os seus olhos e leia esse texto, feche os seus olhos e veja, eu estou correndo uma corrida quem está na linha de chegada me esperando é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano dos soberanos, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso a Ele eu me entrego, por isso eu não vou desistir da corrida, eu não vou andar rápido, eu vou andar com paciência, mas eu não vou deixar de vencer pela exaustão, porque eu vou manter os meus olhos fixos nele, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. E para encerrar, eu quero deixar só uma palavra, sabe? Uma coisa que ele usa conosco para nos ajudar nessa corrida, além de tudo, de todas essas coisas e de tudo que ele faz uma coisa muito interessante. Lembra do Salmo 23 que diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. O nosso Senhor, esse que é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, Ele é um bom pastor. E um pastor de ovelhas, que é o que nós temos como exemplo na palavra do Senhor. Moisés foi um pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, foi ensinado por 40 anos para depois cuidar do povo de Israel por mais 40 anos. O pastor tem um cajado na mão. Mas ele não tem só o cajado, ele tem uma vara também. O cajado serve para as ovelhas manterem os olhos fixos, olhar
olhar para o cajado, olhar para o Senhor e olhar para o seu cajado e manter os olhos fixos e andar na direção que Ele está nos conduzindo. Para não cairmos em precipício, não cairmos em buraco, não irmos para lugar que não se deve fazer, o que não se deve fazer. Mas Ele também usa uma varinha, que é a vara da correção, que nos fala a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento. A vara que os pais deveriam usar, a vara da correção. Hoje, no politicamente correto, é proibido usar a vara da correção. Porque o mundo está cada vez mais distante do Senhor. Cada vez mais se afasta do Senhor, se afasta da palavra do Senhor. E o que acontece é o que nós vemos diariamente nos jornais, telejornais e mídias sociais. É o que acontece, o que está acontecendo com esse mundo. Cada vez pior. E não tem esperança de melhores. Porque o futuro que aguardamos é o anticristo, que vai perseguir a igreja ainda mais. Mas a igreja triunfará, porque Jesus, que adentrou as portas do inferno e arrancou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás, diz assim, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Por que ela não pode prevalecer? Porque ela está aberta, a porta do inferno está aberta, queridos. A chave está na mão do Senhor. Por isso nós devemos marchar contra o inferno, com fé, mantendo os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E esse que é o autor e consumador da nossa fé. Diz-nos assim a palavra do Senhor, eu vou ler e falar brevemente. Diz assim, e vos esquecestes da exortação que vos fala como filhos. Filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga. E açoita a cada um que recebe como filho. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, pois qual filho a quem o Pai não castiga? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne que nos corrigiam e nos prestamos reverência. Não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazeis caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Meu irmão e minha irmã, nessa caminhada que nos foi proposta pelo Senhor e que nós aceitamos, no dia que o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, no dia que entregamos a nossa vida para Ele, esse caminho, nós devemos percorrê-lo com paciência, não devemos desanimar, não devemos querer fazer a passos largos, não. Devemos fazer com paciência para que a exaustão não nos tome. E durante essa caminhada, nós somos corrigidos. Nós recebemos umas varadas, umas varadinhas aqui, outra ali.
Mas tudo isso não é por outra coisa a não ser por amor. Porque o texto diz: Deus açoita, ou Deus dá algumas varadas em todos aqueles a quem ele recebe como filhos. Se os nossos pais carnais nos corrigiram e nos corrigem, aqueles que ainda os têm até hoje, e nós os obedecemos, nem todos obedecem, né? Há alguns que não obedecem e sofrem as consequências, consequências terríveis. Quanto mais devemos aguentar, suportar a correção, as varadas que o Senhor nos dá nessa vida. E essas varadas podem vir de muitas formas. Podem vir com uma enfermidade, pode vir com uma escassez, pode vir com um puxão de orelha, pode vir de muitas maneiras. Eu não sei como tem sido as suas varadas, eu sei como tem sido as minhas. E aí o texto, olha o que o Senhor diz. E ninguém tem por motivo de alegria o momento de estar recebendo varada. Ninguém se alega por receber varada. Mas depois, olha o texto, mas depois ele produz frutos para a santidade. Essas varadas são para nos ajudar no processo de santificação, sem a qual nenhum de nós verá a Deus. Meu irmão, está doendo a varada? Suporte. Ah, mas eu suporto, mas está doendo e eu tenho chorado diante de Deus. Tudo bem. O Senhor recebe o seu choro. A Bíblia diz que os anjos recolhem as nossas lágrimas e apresenta-as diante do Senhor, e as nossas lágrimas que são levadas diante do Senhor pelos anjos, elas têm nas suas narinas um aroma agradável, de incenso agradável. Então não desmaie, não desanime, não desista por causa das varadas, porque estas varadas são para ajudá-lo na caminhada, na corrida a qual lhe foi proposta e você aceitou. E essa é a santa corrida. Por isso tem um hino muito antigo que diz assim, ninguém detém, é obra santa. Essa corrida ninguém detém, essa corrida é obra santa. Por isso ela tem instrução, ela tem correção, ela tem tudo que é necessário para que nós cheguemos, para que nós cruzemos a linha de chegada e encontremos com aquele que deu a sua vida por nós, que não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se fez homem, e como homem se fez servo, foi até a morte de cruz. E pelo que também o recebeu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho deve se dobrar, e toda a língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A corrida que você está fazendo, meu irmão e minha irmã, na linha de chegada, nada mais, nada menos, ninguém mais e ninguém menos que o próprio Senhor, que está acima de todas as coisas, está te aguardando. E sabe para que ele está te aguardando? Para sentar-se à mesa com você e tomar do fruto da videira,
comer pão e tomar vinho. Porque foi isso que ele disse para os discípulos na última ceia. Desde este dia, não mais tomarei do fruto da videira, até que juntos possamos tomá-lo na casa de meu Pai. Imagina uma grande mesa, linda, 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 maravilhosa, com todos os santos, com todas as pessoas que você conheceu, que você não conheceu, com todas as pessoas descritas aqui na palavra do Senhor e que você deseja conhecer e deseja conversar, assentadas em torno desta mesa. E na cabeceira está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, servindo a você pão e vinho. Alimento maravilhoso, perfeito, para a nossa comunhão, para que juntos possamos jubilar no reino do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Fica firme. Não desista da corrida que lhe foi proposta e que você aceitou. Mantenha os seus olhos fixos em Cristo Jesus. Aceite as correções. E a linha de chegada está logo ali. É questão de minutos. Você vai cruzar a linha de chegada e vai encontrar-se com Ele. Quem sabe eu estarei lá esperando por você. Ou você estará lá esperando por mim. E daremos um longo e gostoso abraço, alegrando-nos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre você e sobre você permaneça. Que a força, que o vigor, que o temor, que a obediência do Senhor Jesus seja sobre você e sobre você permaneça, para que você possa cruzar a linha de chegada e dar-lhe um glorioso abraço, ou receber um maravilhoso abraço dele, dizendo: vinde, bendito de meu Pai, porque possuís o reino como herança, porque correstes a corrida que ele propôs e venceu. A você, vencedor, seja a bênção do Senhor. A você que está pensando em desistir, seja a bênção do Senhor e renove as suas forças agora. E olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e você verá que toda a exaustão vai desaparecer e você vai continuar a corrida, porque você não vai, em nome do Senhor Jesus, morrer na praia. Você vai cruzar a linha de chegada e encontrar-se com o Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz e na bênção do Senhor Jesus. Que grande paz eu sinto agora em meu viver. Não quero mais voltar ao meu antigo ser. Eis que tudo se fez novo, coisas velhas ficaram pra trás. Encontrei refúgio à sombra de Deus, descanso ao coração. Encontrei o seu perdão, vida nova em Cristo, única salvação.
verdejantes, Ele me leva a andar nos campos lindos lírios, Ele me leva a olhar, mesmo em meio a grandes ondas, me convida a repousar. Preocupações com amanhã não tenho mais, pois encontrei o príncipe da entregou-se até a morte, para que eu tenha o seu viver. Como é grande o seu amor por mim, eu não consigo entender. Entregou-se até a morte, para que eu tenha o seu